Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje, começando a Semana Santa, nós temos primeiro o Evangelho dos Ramos e depois a liturgia da missa normal. Vamos ler o primeiro Evangelho, logo em seguida as outras leituras. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o, trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos procurar, por que desamarrai o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntavam: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas pelo caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este domingo sagrado celebra 2 mistérios. A entrada solene de Jesus em Jerusalém para viver sua passagem do mundo para o Pai, o mistério da sua paixão, morte e sepultura. Daí o título deste dia, Domingo de Ramos e da Paixão. A procissão é de Ramos, a missa é da Paixão. O que significa a entrada de Jesus em Jerusalém hoje? É o descendente de Davi, o filho de Davi e, portanto, o Messias prometido por Deus e esperado por Israel. Por isso o povo grita: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus é saudado como Rei de Israel, novo Davi, Messias que chega à cidade de Davi. E Jesus, de fato, é Rei, é Messias. A festa de hoje é, em certo sentido, uma festa de Cristo Rei, Rei Messias. É uma festa de exaltação, mas estejamos atentos. Ele entra na cidade santa montado não num cavalo, que simboliza poder e força, mas entra num jumentinho, usado pelos pobres nos serviços mais humildes e duros. Isto tem muito a nos dizer. Jesus é o Messias, mas o Messias pobre, o Messias servo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. O seu serviço é um só: dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o Messias servo, do qual fala o profeta Isaías na primeira leitura de hoje. Ofereci as costas para me bater e as faces para me arrancar a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, sei que não serei humilhado. Ele é aquele que tomará sobre si as nossas faltas e será ferido pelas nossas feridas. Pois bem, é com este propósito que Jesus entra em Jerusalém hoje. Quanto a nós, vamos com ele. Os ramos que trazemos nas mãos significam
o reconhecimento que temos da pessoa e do projeto de Jesus como nosso Rei, prometido por Deus. Significam também que nos dispomos a segui-lo como servo que dá a vida na cruz. Levaremos estes ramos para casa. Devemos guardá-lo num lugar visível durante todo o ano para recordar nosso compromisso de seguir o Cristo num caminho de humildade e despojamento. Segui-lo ainda quando não compreendemos bem os desígnios de Deus por nós. Seguir o Cristo, que confia no amor até a morte e não se cansa de fazer da vida um serviço de amor. Seguir hoje em procissão com os ramos na mão significa proclamar diante do mundo que cremos nesse Jesus fraco, humilde, silencioso, crucificado, loucura para o mundo, mas sabedoria de Deus, fraqueza para o mundo, mas força de Deus. Rejeitemos, então, por amor de Cristo, toda a visão de um cristianismo de procura de curas, milagres, solução de problemas, fácil na lei do pequeno esforço. Um cristianismo que trai o Evangelho e renega a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um cristianismo falso, que enche templos e esvazia o escândalo da cruz. Lembremos-nos de Jesus Cristo. Fiel esta palavra. Com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele ressuscitaremos. Lembra a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar imposto a César e confirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejá-lo vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. O sumo sacerdote e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com a roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhe disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que vós o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podes ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, o castigar-lhe o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídios. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal este homem fez? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigar-lhe e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam,
aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou a Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, impuseram-lhe a cruz para carregá-lo atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, revoltou-se e disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossas filhas, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filho, os ventres que nunca deram luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às multidões. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós e às colinas. Escondei-nos, porque se fizermos assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam dele, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, como estamos acompanhando, primeiro nós tivemos o Evangelho da entrada de Jesus, esse domingo dos Ramos, e aqui o Evangelho da Paixão. Ao iniciar, portanto, a Semana Santa Maior, a liturgia convida-nos a escutar o impressionante relato da paixão e morte de Jesus. O relato, inegavelmente fundamentado em acontecimentos concretos. Não é uma simples reportagem de jornal da condenação à morte de um inocente, mas é, sobretudo, uma catequese destinada a mostrar como Jesus, oferecendo a sua vida até o dom total na cruz, concretiza o projeto salvador do Pai. Com a chegada de Jesus em Jerusalém e os acontecimentos da Semana Santa, chegamos ao fim do caminho começado na Galiléia. Tudo converge no Evangelho de Lucas para aqui, para Jerusalém. É aí que deve irromper a salvação de Deus. Em Jerusalém, Jesus vai realizar o último ato do programa enunciado em Nazaré, sua entrega, do seu amor afirmado até a morte. Vai nascer nesse reino de homens novos, livres, salvos, onde todos serão irmãos e irmãs no amor. E de Jerusalém partirão as testemunhas de Jesus, a fim de que a salvação de Deus chegue a todo o mundo e seja acolhida por todos os homens e mulheres. O cenário físico da paixão e morte de Jesus este ano é o Evangelho de Lucas, o mesmo dos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. O Monte das Oliveiras, após a última ceia, se retirou para rezar, e onde foi preso pelos guardas do templo. O palácio do sumo sacerdote, Caifás, onde Jesus foi julgado, condenado pelo Sinédrio, e ficou preso o resto da noite antes de ser levado diante das autoridades romanas.
O pretório romano da Torre de Antônia, onde Jesus, na manhã da sexta-feira, foi torturado e coroado de espinhos, e onde o governador Pilatos confirmou a sua condenação à morte. O relato da paixão e morte de Jesus é uma história de uma violência inaudita, perpetrada contra um homem que, na perspectiva daqueles que o conheceram bem e que acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém, não fez nada para merecer a condenação decretada contra ele. Como é que ele chegou a esse desfecho? A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus apercebeu-se de que o Pai o chamava a uma missão: anunciar o mundo novo de justiça, de paz e de amor para todos os homens. Jesus chamava a esse mundo novo Reino de Deus. Para concretizar este projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina fazendo bem e anunciando a proximidade do Reino de Deus. Ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores. Ensinou que os leprosos, os paralíticos e cegos não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus. Ensinou que eram os pobres excluídos, preferidos de Deus, e aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher o reino. E avisou os ricos, os poderosos, os prepotentes, de que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fechamento só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque, como era inevitável, com a atmosfera do egoísmo, de má vontade, de opressão que dominava o mundo. As autoridades políticas e religiosas judaicas sentiram-se incomodadas com a denúncia de Jesus. Não estavam dispostos a renunciar a esses mecanismos que lhes asseguravam poder, influência, domínio, privilégio. Não estavam dispostos a arriscar, a desinstalar-se e a aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso decidiram calar Jesus. Prenderam-no, julgaram-no, condenaram-no, pregaram-no numa cruz. A morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do reino. Resultou das tensões e resistências que a proposta do reino provocou entre os que dominavam o mundo. Podemos também dizer que a morte de Jesus é o culminar da sua vida. É a afirmação última, porém, mais radical e mais verdadeira, porque marcada com o seu próprio sangue. Daquilo que Jesus pregou com palavras e gestos, o amor, o dom total, o serviço simples e humilde, foi por amor que Jesus lutou contra a injustiça, a prepotência, a opressão, a maldade, nas suas 1001 formas. Foi por amor que Jesus se deixou prender, condenar, matar. Foi por amor que Jesus morreu na cruz. Quem olha para aquela cruz erguida numa colina fora das muralhas de Jerusalém e vê o testemunho que Jesus deixou, percebe como é que a vida deve ser vivida. Na cruz, vamos aparecer o homem novo, o protótipo do homem que ama radicalmente e que faz da sua vida um dom para todos. Assim, a cruz encerra e propõe o dinamismo de um mundo novo, de um mundo transformado pelo amor, o dinamismo do reino de Deus. A cruz, instrumento vil de sofrimento e de morte, torna-se assim a fonte da vida e de esperança. Para além de uma reflexão geral sobre o sentido da paixão e morte de Jesus, convém ainda notar alguns dados que são exclusivos do Evangelho de Lucas. Lucas procura destacar em cada página do Evangelho a misericórdia e o amor de Jesus. Ora, isso aparece também nos vários passos do relato do Evangelho que nós acabamos de ouvir. No Evangelho da instituição da Eucaristia, só Lucas põe Jesus a dizer, depois de distribuir o pão aos discípulos que estavam à mesa: façam isto em memória de mim. Portanto, irmãos e irmãs, comecemos bem a Semana Santa, comecemos participando da Sagrada Liturgia, com a família reunida, acolhendo a palavra de Deus que cura, que quer a nossa salvação.
que tenhamos a sabedoria de acolher Jesus como nosso Rei e jamais sermos instrumento de traição. Pelo contrário, que possamos participar da sua cruz pelo compromisso com a nossa fé e com o reino de Deus. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.